Tsunami científico, destruidor da ciência incompleta, incoerente e não interpretável, e criador da ciência completa, coerente e interpretável. A planificação da física através da teoria dos unifótons. Amiga, amigo, eu sou José Roberto Rezende, autor da teoria dos unifótons. Hoje trataremos, espero que você goste, da segunda lei da termodinâmica. A hipótese tudo tem uma causa não é útil, pois leva a uma sequência infinita da causa, tornando a natureza inexplicável, não inteligível, o que não é verdade. Para entendermos um jogo, suas peças e suas leis devem permanecer. Para entendermos o jogo da natureza, suas peças, os unifótons que constituem a matéria ou energia e suas leis devem permanecer. A lei da conservação da matéria ou da energia é útil e, a partir dela, podemos explicar o que existe, o que é constituído por matéria, o que apresenta energia. Pela visão acadêmica atual, a energia disponível só pode reduzir, pois é finita, se conserva e só pode tornar-se indisponível. Há o que se conserva, o que não pode ser criado ou destruído, a causa de tudo, a matéria com sua energia. Há uma seta do tempo, há o crescimento da indisponibilidade da energia. Então é absurdo haver ainda energia disponível. A eternidade da energia apresenta tempo suficiente para sua total indisponibilidade. A segunda lei da termodinâmica deve apresentar exceção. A energia não deve sempre tornar-se cada vez mais indisponível. Deve renovar sua disponibilidade. E o Big Bang não pode ser um início para o tempo e deve ser reinterpretado, pois não temos um início para a matéria, que não pode ser criada ou destruída, que se conserva. Não há almoço grátis e a fome se renova. Para continuarmos vivos, precisamos alimentar com certa frequência. Parte da energia se perde quando a utilizamos. Depois de certo tempo, se não abastecemos de combustível a um automóvel, ele para de funcionar. Nas máquinas térmicas, há uma fonte quente que fornece calor e uma fonte fria que recebe calor. O trabalho realizado pela máquina, a transformação de energia de densidade aumentada pelo calor, que a máquina recebe em energia dinâmica, não é pleno. Parte da energia de densidade não se transforma em dinâmica. Se diz que a fonte fria sempre recebe parte do calor, ou que nem todo o calor fornecido à máquina realiza trabalho. As máquinas devem continuar realizando trabalho, e para isso são cíclicas. E em cada ciclo o calor é perdido, energia torna-se indisponível. O almoço das máquinas também não é grátis e deve ser renovado, senão elas param. Se a energia de densidade decorrente do calor fornecido à máquina fosse totalmente convertida em dinâmica, e se o inverso, a conversão de energia dinâmica em de densidade, fosse também 100% eficiente, teria um moto perpétuo. Uma conversão infinita entre as formas básicas da energia ocorreria, mas isso não acontece e corrobora a validade da segunda lei da termodinâmica. A energia só pode crescer em disponibilidade. O que causa o crescimento da indisponibilidade da energia? São três as razões. Primeira razão do crescimento da indisponibilidade da energia. Calor produz aquecimento e aumento da energia de densidade, conforme já tratamos, e daí a transformação de energia de densidade em dinâmica, realização de trabalho. Mas já vimos também que o decréscimo da densidade de energia dinâmica cresce, mas cada vez menos e mais lentamente. As velocidades dos unifótons aumentam com a redução da densidade deles, mas aumentam cada vez menos e mais lentamente.
E máquina infinitamente lenta é a que não funciona. Dessa forma, o trabalho, a conversão de energia de densidade em dinâmica, não é pleno. Parte dela não chega a ocorrer. Parte da energia de densidade ganha com o calor, é perdida, não realiza trabalho. Segunda razão do crescimento da indisponibilidade da energia. Há uma regra da química que diz que a natureza tende a formar estruturas materiais com um mínimo de energia. Ou melhor, as estruturas materiais formadas a partir da emissão de energia são mais estáveis. O que ocorre é que, para haver emissão de energia, deve ocorrer junções de camadas. Nas junções, as enbases perdem suas camadas mais externas, que são mais instáveis, por apresentarem menor impenetrabilidade, conforme já tratamos. Assim, as junções são mais irreversíveis que as separações, onde ocorre o contrário. Enbases ganham energia e apresentam menor impenetrabilidade, conforme já tratamos. Assim, as junções são mais irreversíveis que as separações, onde ocorre o contrário. Enbases ganham energia e camadas mais externas, mais instáveis. Ou seja, as enbases tendem a não sofrer novas junções. A emissão de energia torna-se mais difícil. A disponibilidade de energia reduz. Terceira razão do crescimento da indisponibilidade de energia. A gravidade, por ser uma força atrativa e por ocorrer em toda a estrutura material, promove o aumento da densidade da matéria, o aumento da impenetrabilidade, que promove junções de enbases. As enbases tendem a apenas crescer em quantidade de matéria, pois suas camadas 3, conforme já vimos, não formam camadas de ligação, e assim não podem sofrer separações, mas apenas junções. Só podem ganhar matéria, energia. E quanto com mais matéria, conforme já vimos também, determinam mais matéria para as outras camadas de enbase, a que constitui. A gravidade promove junções de camadas 3 de átomos, ou seja, transmutações desses. E quando gera força centrípeta suficiente para tornar um átomo arredondado, a parte central deste se torna também um enbá, com camadas com quantidade de matéria muito maiores do que a dos átomos, mas com estrutura semelhante a desses. Assim, as estruturas centrais de átomos, a partir de certa quantidade de matéria, são enbases. Com o aumento de matéria nos enbases, essas crescem em impenetrabilidade, e daí tenderem a perder camadas de ligação de enbases suas constituintes. As enbases que crescem em quantidade de matéria também tendem a perder suas constituintes, tendem a promover junções entre as camadas mais internas de suas enbases constituintes. Assim, essas se fundem em uma só, se tornam camadas de unifótons e se constituíam a enbases mais complexas. Essas perdem enbases suas constituintes. E as enbases tendem a sofrer essas junções, pois tendem as mais estáveis, o que ocorre em enbases mais massivas, pois nessas é que a energia de densidade cresce o suficiente para a ocorrência de junções entre camadas mais internas de suas constituintes. E assim as enbases tendem a uma final, com muita matéria e não constituída por outras, mas constituída apenas por camadas de unifótons, estrutura que nomeamos como buraco negro. Os buracos negros tendem a crescer em quantidade de matéria, pois suas camadas tendem a envolver outras enbases e as destruírem, incrementando suas camadas. E essas enbases não emitem energia, só absorvem. Os buracos negros fazem toda a energia fluir para eles. Nessas situações, o calor, a energia, flui de regiões mais frias para mais quentes, o que ocorre também por efeito gravitacional, onde matéria e energia de regiões mais frias fluem para regiões mais quentes. Agora entendemos a estrutura e natureza dos buracos negros. Isso somente absorve energia, a torna mais e mais indisponível. Quanto maior a quantidade de matéria de um buraco negro, maior sua quantidade de matéria com frequência indefinida, a de seu centro, onde a grande densidade torna as frequências dos unifótons indefinidas, o que ocorre de forma crescente
com o crescimento de sua quantidade de matéria, que aumenta sua força gravitacional, mas chega a um ponto em que toda a matéria constituída por unifótons, tamanho 4, se torna de frequência indefinida. A quantidade de matéria constituída por unifótons de tamanho 4 cresce menos que a de unifótons de outros tamanhos, pois não existe em grande parte das ENBAs, camada 4, e os buracos negros absorvem a todas indistintamente. E então a camada 3, que envolve a 4, começa a converter parte de seus unifótons, com frequência definida e indefinida, o que torna essa camada não capaz de conter a matéria em seu centro, escapando envolvida por camadas 3, gerando prótons, um quanto de unifóton tamanho 4 envolvido por um quanto de unifóton tamanho 3, os quais se repelem, promovendo uma expansão acelerada do átomo final do buraco negro, que se desfaz, um Big Bang. Sendo a camada 3 mais impenetrável que a 0, a expansão que ela promove é mais violenta que a da camada 0, que ocorre atualmente. Daí a expansão muito mais violenta no universo primordial. Eis explicação para este fato, que também intriga aos astrônomos. Assim, a indisponibilidade total da energia do buraco negro final reveste em plena disponibilização da mesma. Temos então que na evolução das ENBAs, a energia vai se tornando cada vez mais indisponível, mas na última ela volta a ser plenamente disponível, à exceção à segunda lei da termodinâmica, almoço grátis, fornecido pelas ENBAs mais evoluídas. O espaço e a matéria se conservam, ou seja, não são criados nem destruídos. As sucessões decorrem das interações entre os unifótons, que são os constituintes, em última instância, da matéria. As sucessões caracterizam o tempo. Os unifótons são móveis e comunicadores de movimento de uns aos outros. Suas existências estão intrinsecamente associadas à existência do espaço e do tempo, pois são comunicadores de movimento que só ocorrem no espaço. A conservação dos unifótons, a conservação da matéria, implica na atemporalidade da existência do tempo. Matéria, espaço e tempo são atemporais. Não surgem e não desaparecem. O surgimento de espaço e tempo é negação da conservação da matéria e da energia, pois essa é determinante do tempo das sucessões. O Big Bang não é, como visto atualmente pelos acadêmicos, uma criação de espaço entre as estruturas materiais que as afastam. Não há expansão do espaço, há afastamento entre as estruturas materiais. E o que faz isto é a camada de unifótons envolventes de todas as estruturas materiais. A camada 0, a dos menores unifótons, conforme já vimos. Como os aglomerados de galáxias se afastam, e assim os mais distantes se afastam mais rapidamente. Além de certa distância, essas partes do cosmos são independentes, pois se afastam mais rapidamente do que a luz, cuja velocidade, como já vimos, é a de interação entre os unifótons. Como partes independentes podem apresentar umas em relação a outras velocidades ilimitadas, de tal forma a possibilitar a um aglomerado de galáxias ser atingido por outro em rota de colisão, mesmo sendo inicialmente separados pela expansão do cosmos. Logo, não há limite para as funções da matéria, a não ser a limitante desta pelo efeito do crescimento da matéria com frequência definida em seu centro, conforme tratamos há pouco. Logo no cosmos ocorrem Big Bangs, renovações de suas partes. O cosmos é atemporal, mas nós, que só podemos observar o Big Bang, que disponibilizou a energia para a nossa história, imaginamos ser este o único, e que há um fim. Nossa observação limitada e nossa visão acadêmica atual não nos deixa espaço, não nos deixa esperança, pois não vê exceção para a segunda lei da termodinâmica. E assim a não disponibilização da energia, a morte, é o único fim. Ainda bem que os acadêmicos atuais estão errados. O cosmos é temporal. Não apenas a teoria quântica e as da relatividade são casos particulares da teoria dos unifótons, conforme já demonstramos, a termodinâmica também é.
A existência do tempo é atemporal. Não há um fim dos tempos. Podemos evoluir cientificamente e tecnologicamente até adaptarmos o ambiente aos nossos interesses de forma plena. Podemos nos tornar imortais. Obrigado por sua atenção. Um grande abraço. Manifeste se você gostou. Deixe um like e participe do nosso chat. Inscreva-se em nosso canal. Ajude a divulgar a teoria dos unifotos. Veja o próximo assunto, onde trataremos de um resumo de tudo que foi apresentado nos capítulos anteriores sobre a teoria dos unifotos.